Olá, pessoal! Besides word gender, word order, variable adjectives, have you ever wondered what else Portuguese has that English doesn't? In today's class, you will learn some other differences between both languages, focusing on what Portuguese has but English doesn't. If you are new here, I invite you to subscribe and catch up on the lessons you have missed. In English, sentences like I haven't eaten nothing today are non-standard constructions, but in Portuguese, things are different. Double negatives, triple negatives, multiple negatives are the standard construction in Portuguese. For example, eu não comi nada hoje. Eu não comi nada hoje. Literally, I'm saying that I have not eaten nothing today. That's possible in Portuguese. Eu não comi nada hoje. Let's see other examples. Oh, where are Hugo and Luisa? I don't see either Hugo or Luisa in Portuguese. Eu não vejo nem o Hugo nem a Luisa. Eu não vejo nem o Hugo nem a Luisa. So literally I'm saying that I don't see neither Hugo nor Luisa. Eu não vejo nem o Hugo nem a Luisa. Oh, não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. So literally, there isn't no one home. Remember in Portuguese, that's possible. Não tem ninguém em casa. So as I said, double negatives, triple negatives, multiple negatives are the norm in Portuguese. Check this out. Ela não ficou muito feliz quando viu que ninguém tinha trazido nada para a festa, nem mesmo um presente. Ela não ficou muito feliz quando viu que ninguém tinha trazido nada para a festa, nem mesmo um presente. Seus amigos nunca tinham feito nada parecido antes. Seus amigos nunca tinham feito nada parecido antes, nem mesmo um presente. If there is one thing Portuguese learners find funny is how often Brazilians use definite articles. For example, when introducing ourselves, we say, eu sou a Beatrice. Eu sou a Beatrice. I am the Beatrice. Yes, eu sou a Beatrice. Another example. O seu português está muito bom. O seu português está muito bom. The your Portuguese? Yes, the your. O seu português está muito bom. So, proper names, possessive pronouns are normally preceded by definite articles in Portuguese. Bia, so you are saying that those definite articles can be omitted, right? Yes and no. The use of definite articles before proper names and possessive pronouns is something that varies from region to region, speaker to speaker, but there is one situation in which they cannot be omitted. Check it out. So if I say, o meu livro é verde, o seu livro é azul. In the first sentence, I may omit o, since I just told you, it's optional. Meu livro é verde. Now, in the second sentence, since I'm talking about the same topic, the same subject as in the first one, let's omit the subject. Now, when omitting the subject of a sentence, we mustn't omit the definite article. Therefore, we have meu livro é verde, o seu é azul. Meu livro é verde, o seu é azul. Another example. Os meus livros estão aqui. Os seus livros estão lá. So in the first sentence, let's omit os. Meus livros estão aqui. Now in the second sentence, since it's about the same subject, let's omit it. Meus livros estão aqui. Os seus estão lá. Meus livros estão aqui. Os seus estão lá. What happens if I talk about her books first? The same. Os
Os seus livros estão lá? Os meus livros estão aqui. Seus livros estão lá? Os meus estão aqui. Os meus estão aqui. If you find this lesson's content useful, let me know in the comments below. Contractions. Portuguese loves contracting prepositions with articles, pronouns. For example, the preposition em contracts with definite articles becoming no, na, nos, nas. It contracts with indefinite articles becoming num, numa, nuns, numas. Demonstrative pronouns. Neste, nesta, nestes, nestas. Nesse, nessa, nesses, nessas. Naquele, naquela, naqueles, naquelas. Wait. Nisto, nisso, naquilo. It also contracts with object pronouns. Nele, nela, neles, nelas. Which contractions does the preposition de make? Can you help me fill out this table? So, with definite articles, do, da, dos, das. Indefinite articles, dum, duma, duns, dumas. What, Bia? Yes. Funny fact, these contractions are becoming less and less common in writing, but they are still very common in the spoken language. In writing, they are becoming optional, huh? So, dum, duma, duns, dumas. How about the contraction between de with the demonstrative pronouns? Deste, desta, destes, destas. Desse, dessa, desses, dessas. Daquele, daquela, daqueles, daquelas. Disto, disso, daquilo. And also with object pronouns. Dele, dela, deles, delas. Ready for our quiz? If you still struggle with the use of prepositions in Brazilian Portuguese, here there are 2 great lessons that I recommend you watch. In those lessons you will learn when to use each preposition, the contractions they make, so watch them. Thank you for watching another lesson and see you next time. Até a próxima! Tchau!